Assistindo esse breve vídeo, você terá certeza de que orações não passam de superstição. Qualquer coisa que pareça uma oração atendida não é nada além de mera coincidência. Vamos começar entendendo como uma superstição funciona. Imagine que certo dia, um tio seu lhe dá uma ferradura da sorte. Ele diz a você: "Essa ferradura nunca me falhou. Apenas diga a ela o que você deseja e ela o trará para você." Isso soa bom, mas você está um pouco cético quanto a isso ser verdade e decide testar. Coloque 6 dados em uma mão, com a ferradura da sorte na outra e diga: "Ferradura da sorte, quero que esses 6 dados deem 6." E role os dados. Então pense, o que você acha que vai acontecer? Se você tem uma noção mínima de probabilidade, então você deve imaginar o que vai acontecer. A chance de 6 dados darem 6 na mesma jogada é menos de 1 em 45.000. Não vai acontecer muito seguido. Por acaso a ferradura afeta os dados? Ela muda as chances de 6 dados darem 6? Não, ela não tem absolutamente nenhum efeito. Podemos provar isso testando cientificamente. Podemos rolar os dados milhares de vezes, sempre invocando a ferradura da sorte. O número de vezes que obtemos 36 pontos em 6 dados não é maior do que obteríamos por mero acaso. A ferradura não tem qualquer efeito sobre os dados. Por isso dizemos que a crença na ferradura é uma superstição, uma crença irracional de que uma ação ou objeto mágico possa influenciar o desdobramento dos eventos. Exatamente da mesma maneira, podemos provar que a crença na oração é uma superstição. Vamos ver alguns exemplos. Exemplo 1. Imagine que sua tia diga para você: "Se você rezar para Deus, Ele atenderá suas preces." Você responde: "Como você sabe?" E ela responde: "Eu rezei milhares de vezes a Deus e Ele sempre atendeu minhas preces, como Ele promete na Bíblia." Ela cita 2 versículos. "Tudo o que pedir em oração, se você crer que o receberá, será seu. Em verdade vos digo, tudo o que pedir em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho." Supostamente, Jesus é Deus e Deus é perfeito. Quando Deus diz alguma coisa, deve ser verdade. Orações deveriam funcionar. Então você decide tentar, rezando assim: "Deus, me ajude a conseguir 36 pontos em 6 dados. Tenho fé que você atenderá minha prece, como prometido na Bíblia, em nome de Jesus. Amém." Então você rola os dados. O que você acha que vai acontecer? Se você é uma pessoa normal e inteligente, você sabe o que vai acontecer. Nada. Você não conseguirá 36 pontos mais vezes do que conseguiria por mero acaso. Podemos provar cientificamente. Se rolarmos os dados milhares de vezes, rezando a cada jogada, descobriremos que as orações não têm nenhum efeito sobre os dados. Qualquer pessoa inteligente consegue ver o que acontece aqui. A oração tem exatamente o mesmo efeito de uma ferradura da sorte. A crença em orações é uma superstição. Mas uma pessoa religiosa não consegue ver que a oração é idêntica à ferradura. Em vez disso, ela apela à superstição. Ela dá desculpas para explicar por que a oração não funcionou. Em vez de procurar desculpas, por que não aceitar os fatos? A perfeita equivalência entre uma oração e uma ferradura é inquestionável. Exemplo 2. Se você achou a oração anterior estúpida, vamos tentar essa. "Deus, rogo para que cure todos os casos de câncer do mundo. Tenho fé que você atenderá minha prece, como prometido na Bíblia. Em nome de Jesus. Amém." Essa não é uma oração estúpida. Milhões de pessoas morrem todo ano de câncer no pulmão, no cérebro, no intestino, câncer de pele, de mama, entre outros. É uma oração feita com sinceridade e do fundo do coração, na esperança de que Deus atenda essa prece nada materialista e totalmente altruísta. Se for atendida, irá glorificar Deus e ajudar milhões de pessoas de maneira indizível. Mas o que você acha que vai acontecer? Deus irá descer e eliminar as células cancerosas? Se você é uma pessoa normal e inteligente, você sabe o que vai acontecer. Nada. A oração não vai funcionar. O curioso é que se você pedir que a ferradura da sorte cure todos os casos de câncer, acontece exatamente o mesmo. Ou seja, a oração tem exatamente o mesmo efeito de uma ferradura da sorte. Mas se você acredita no poder da oração, você deve estar novamente procurando desculpas. Vamos aceitar os fatos. A perfeita equivalência entre uma oração e uma ferradura é inquestionável.
Exemplo 3. Se o pedido da oração anterior era grande demais, vamos fazer um menor. Vamos escolher 1000 pacientes de câncer e dividi-los em 2 grupos de 500. Então rezamos pelas pessoas do primeiro grupo e tocamos as pessoas do segundo com a ferradura da sorte. Você acha que Deus irá curar as pessoas do primeiro grupo? Claro que não. Estatisticamente, os 2 grupos serão idênticos. Nem a oração, nem a ferradura terão qualquer efeito, o que mais uma vez prova que a crença em orações é uma superstição. Aí você pensa, peraí, conheço vários casos de pessoas que foram curadas pela oração. Mas eis o que realmente acontece. Digamos que haja um tipo de câncer no cérebro com uma chance de cura de apenas 10%. Ou seja, de cada 10 pessoas com esse tipo de câncer, uma vive e 9 morrem. Todas elas rezam. O que sobrevive declara: Aleluia! Deus me curou! Mas você obviamente não ouve a opinião das outras 9 pessoas, porque elas estão mortas. Assim, parece que a oração cura, quando na verdade ela não tem efeito algum. A suposta oração atendida é uma coincidência, nada mais. Exemplo 4. Vamos pegar um bom cristão que tenha perdido uma perna, reunir milhões de cristãos numa corrente de fé para pedir a Deus que regenere o membro amputado. O que você acha que vai acontecer? A mão de Deus descerá e fará a perna crescer de novo? Se você é uma pessoa normal e inteligente, você já sabe que a oração não terá efeito algum. Você percebe o padrão? Em todos os exemplos, o efeito da oração é o mesmo de uma ferradura. Podemos citar milhares de exemplos. As leis da probabilidade não são diferentes para aqueles que rezam. As chances são as mesmas se você rezar ou não. As leis da natureza também não mudam quando se reza. Se elas funcionassem de maneira diferente quando as pessoas rezassem, nenhuma equação da física iria funcionar. A crença em orações é uma superstição. Toda oração atendida é uma coincidência. Podemos provar isso de várias maneiras. Imagine que você estivesse doente no hospital e um amigo dissesse o seguinte: Querida ferradura da sorte, use seu poder de cura sobre essa doença. Você acharia que ele é um idiota por ser tão supersticioso, pois ferraduras não têm efeito sobre doenças. Mas o mesmo acontece se pedirmos a Deus que cure a doença. Imagine que você é um soldado e no calor da batalha seu comandante diz: Ferradura da sorte, proteja meus soldados. Você acharia que ele é um idiota por acreditar que uma ferradura pode protegê-los. Mas o mesmo acontece se rezarmos por proteção. Chegou a hora de dizermos a verdade. Ferraduras da sorte são superstição. Orações são superstição. Superstições são tolices.